Filho, a primeira reunião vai acontecer na semana que vem e a gente vai ficar de olho porque não deixa de ser uma parte importante da educação carioca, principalmente porque tem pessoas empregadas como professores, segurança, funcionários e tudo mais. E é claro, o estudante que não conseguiu transferência, o pobre que trabalhava para pagar a faculdade, é o que está sendo mais prejudicado. Vamos lá! Protesto também na Mangueira. A madrugada foi de tensão e impasse na comunidade. Moradores se recusam a sair das casas que serão demolidas pela prefeitura para as obras da Copa do Mundo. A reportagem é dele, o menino da madrugada, Rafael Paiva. Rodou. Eu vou prender o dono do bar! Fecha o bar! Vai pra lá, meu irmão! Vai pra lá! Não vou falar nada, irmão. Vai prender essa porra, vai pra lá! Não vai fazer vida aqui, irmão. Não é assim não, pô! Não é assim não, rapaz! Pô, tá querendo esculachar, pô! Uma nova manifestação dos moradores da favela do metrô na região da Mangueira voltou a interditar a Avenida Radial Oeste por volta das 8 horas da noite desta terça-feira. Houve confronto e o grupo que protestava contra as remoções das casas na comunidade foi acuado com gás lacrimogênio. Cerca de 50 manifestantes bloquearam a passagem de veículos no sentido Zona Norte. A Copa, fora. Isso aqui é tudo por causa da Copa. Então, por isso, a gente são pai e mãe de família. Então, cidadãos de bens. Queremos pagar impostos, nossos impostos, tudo certo, cara. Mas não queremos violência, não queremos nada. Nós só queremos nosso direito, moradia. A via foi interditada com barricadas feitas com entulhos e pneus que foram incendiados. O momento mais tenso foi quando os manifestantes arremessaram pedras e pedaços de madeira contra os policiais militares, que revidaram com bombas de efeito moral. Uma viatura do Corpo de Bombeiros enviada ao local para controlar as chamas das barricadas teve o vidro quebrado. Por volta das 11 horas da noite, o batalhão de choque da Polícia Militar entrou em ação e reprimiu a manifestação. Segundo os moradores, o motivo do protesto foi a demolição de casas na margens da via, que eles acusam ter sido feita de forma arbitrária. Ninguém quer ficar na rua, que o prefeito veio aqui, foi ali na igreja, falou que ia dar uma solução para todo mundo, que ele ia dar ou um aluguel social ou uma casa para todo mundo morar. Tem que sair dentro de 24 horas, não ofereceu nada, que é para nós se mandar, e agora eu saio, eles passam o carro em cima de nós. Agora, meia-noite, o pessoal da Colurb tenta remover algumas barricadas aqui da Radial Oeste, que continua interrompida, fechada por trânsito, e aqui na entrada da comunidade a movimentação de moradores ainda é grande. E bem aqui ao lado, a tropa de choque da Polícia Militar continua no local para manter a segurança de quem passa por aqui na Radial Oeste. De um lado, a palavra dos moradores em que eles insistem, são enfáticos em dizerem que o prefeito garantiu que haveria moradia antes da remoção, antes da demolição. Por outro lado, segundo o planejamento da Copa, já existia a remoção dessas famílias. Faltou o quê? Faltou diálogo? A gente quer saber. Faltou você cumprir meta por parte do governo? A gente também quer saber. O fato é, enche a tela como ficou a subida do buraco quente ontem lá na Mangueira. Moradores, crianças, idosos, esse foi o conflito. Na posição de frente sempre acaba quem? O morador, o cidadão e o policial militar, que tem que fazer o papel dele de cumprir a lei. E se fazer cumprir a lei aí, seria justamente acabar com o protesto que era contra a remoção dessas famílias, que está lá no papel. O que eu não me conformo é, no final das contas, ficar no meio do paga-pato, aí ó, o morador desesperado porque não sabe para quem recorrer, um morador que vai para as ruas e vai continuar gritando, e vocês ouviram muito bem uma frase do que eles estavam gritando ali, alguém reparou? Não vai ter Copa, é isso que eles estão falando. Detalhe, a Mangueira fica bem próximo ao palco principal da Copa do Mundo, que é o Maracanã. Agora, a gente tem aí a posição dos moradores. Eu exigi da minha produção a posição também por parte da prefeitura. Agora comigo por telefone, está ao vivo, aqui já estão jogando direto no programa pra gente, que é o subprefeito, me ajuda aí, Diego, quem tá comigo na linha? Subprefeito André Santos, da região ali. Boa tarde, André.
eu gostaria de saber, essa é a posição mesmo? Os moradores estão revoltados porque falaram que o prefeito Eduardo Paes garantiu moradia antes da remoção. Qual é o pé dessa situação? Não, ali existiam nessa região 662 famílias e 126 comércios. Essas 662 famílias receberam ao longo de 3 anos apartamentos do Minha Casa Minha Vida. Então, quem realmente morava ali, no mínimo há 10 anos, foi contemplado. Essas cerca de 20 famílias que invadiram as casas que já estavam descaracterizadas, quando digo descaracterizadas, sem janelas, sem portas, casas essas germinadas, e por isso tinha alguém morando do lado e não dava para a gente fazer a demolição, eles se aproveitaram disso e invadiram essas casas. Essas famílias não têm direito a uma unidade habitacional e nem ao aluguel social. E nem vão ter, então. É isso que você está falando. Só para explicar aqui, para as pessoas entenderem em casa, segundo a posição da prefeitura, ao longo de 6 anos, pode me cortar, André, se eu estiver errada, ao longo dos últimos 6 anos, as pessoas que moravam nessa região, que tinham comércio, foram indenizadas, foram proclamadas com Minha Casa Minha Vida, e segundo o subsecretário, o subprefeito, perdão, da região que está com a gente agora ao vivo, o que acontece é que as famílias foram retiradas, as casas já estavam marcadas, já tinham sido removidas as famílias e cerca de 20 famílias se aproveitaram, entraram nessas casas e essas pessoas não têm direito e não vão ganhar nem moradia, nem ressarcimento. É isso, prefeito? Isso mesmo. O que nós ofertamos e nenhuma família aceitou foi o abrigamento público, mas ninguém quis ir para o abrigo. Tá certo, então. Muito obrigada. Tá aí a posição da prefeitura. A gente conseguiu. Muito obrigada, subprefeito André. O que ele quis dizer é o seguinte, então não adianta. Segundo o posicionamento da prefeitura, ao longo dos 6 anos, quem tinha direito já foi ressarcido, já foi indenizado, já teve o programa Minha Casa Minha Vida. Segundo a prefeitura, eu volto a colocar, essas 20 famílias tiveram apenas o direito ao abrigamento, não aceitaram e por isso o nosso medo é que a confusão continue, porque segundo a prefeitura eles não têm direito a nenhum ressarcimento, nenhuma indenização, nenhuma moradia. Daqui a pouco eu volto nesse assunto, porque eu também tenho que falar a situação de guerra em Madureira. Alô, meu povo de Madurex! Um beijo pra vocês, a situação tá quente por aí, né? Tô sabendo, tô acompanhando pelo Twitter, tô lendo todas as mensagens, viu? E é claro que a nossa equipe tá de olho, tá bem perto, tamo junto com vocês. Guerra, mais uma vez, de traficantes de facções rivais. É muito antiga essa guerra, né, gente? Segundo os moradores, foram pelo menos... Opa, desculpa, engoli errado. Foram pelo menos 3 horas de tiroteio. Uma mulher foi atingida por bala perdida e 2 PMs foram baleados, inclusive um tenente. Quem conta pra gente, Eduardo Oliveira. Rodou. Pelo menos 60 homens do batalhão de choque, BOPE e de 3 batalhões de área foram acionados. Neste momento, a gente acompanha, olha só, a movimentação de policiais do BOPE que fazem a contenção aqui do lado de fora da comunidade do Cajueiro. O tiroteio começou durante a madrugada. Foram horas de confronto entre traficantes de 2 facções rivais. Essa moradora do Cajueiro foi atingida por uma bala perdida durante o confronto. Ela só conseguiu sair da comunidade para buscar atendimento médico quando o dia amanheceu. O filho, que acompanhava a mãe, não quis gravar entrevista, mas confirmou que era impossível sair de casa devido ao intenso tiroteio que durou pelo menos 3 horas. De acordo com a polícia, traficantes da Serrinha tentaram invadir essa madrugada a comunidade aqui do Cajueiro. A disputa pelo controle do tráfico de drogas na região já dura pelo menos 1 ano. Enquanto isso, a polícia fica no meio dessa guerra para conter a violência. 2 PMs foram feridos. Um soldado do batalhão de Rocha Miranda foi baleado na perna e uma oficial, identificada como Tenente Adriana, acabou sendo atingida no olho esquerdo por estilhaços de bala. Eles foram levados para o Hospital Central da PM e não correm risco de morte. Alô, os policiais militares que estão aí no batalhão, vocês acho que vão concordar comigo aqui, eu tô falando agora como repórter, tá? Eu acho, o Eduardo Oliveira, tem mais de 1 ano isso.
essa guerra entre a Serrinha e o Cajueiro, com a população no meio, com os comerciantes ali no meio, ó, dura muito tempo. A cena mais surreal que eu já fiz, uma das mais absurdas, diante de tantas que a gente que é repórter de rua acaba cobrindo, foi justamente uma guerra lá em Madureira, entre traficantes da Serrinha com o Cajueiro em 2010, se eu não me engano, 2009, 2010. Onde tinha, eu já falei isso aqui, onde tinha, não lembra, Zé, que eu contei isso pra você? Tinha no ponto de ônibus a cabeça de uma pessoa lá que era um inimigo de uma das comunidades. Essas são imagens que acabam de chegar aqui pra gente. Sobe o som, por favor. Pode subir o som. Isso que você está ouvindo agora é exclusivo, o tiroteio que aconteceu essa madrugada, acabou de chegar, estão me informando e a gente está jogando na tela para vocês. Você já sabe o compromisso que o SBT Rio tem com vocês, a gente firma isso e sobe o som, pode colocar. A gente está jogando bruto, como a gente fala no linguajar do jornalismo diplomado, a gente está jogando bruto para vocês na tela aí, que é quando não tem edição. Chegou, a gente joga para a informação chegar rapidinho na tua casa, aí é o tiroteio. Um morador filmou o tiroteio dessa madrugada dos traficantes da Serrinha tentando invadir o Cajueiro, traficantes rivais, uma guerra que já tem há muito tempo. A polícia tenta de alguma forma fazer o policiamento. Eu vou tentar conversar daqui a pouco com o Eduardo Oliveira, que estava no interior da comunidade agora há pouco. A gente está tentando fechar o ao vivo com ele para vocês terem uma noção, para ele atualizar a situação que está por lá, a situação que se encontra. Você está vendo que pelas imagens que a gente está agora na sua tela, são imagens da madrugada. O morador entrou em contato com a gente, não foi, Natália? Entrou em contato com a Natália. Falou que tinha as imagens, ele relatou o terror que foi durante toda essa madrugada. Muita gente que mora lá pode estar concordando comigo. Aliás, eu peço a participação do pessoal aí de Madureira. Pode escrever aí no Face, pode, se não quiser que tenha nome divulgado. O Diego grita aqui no ouvido pra mim, eu só leio a sua mensagem. Muita gente ficou intocado dentro de casa. Muita gente não que ia chegar do trabalho ficou pelo meio da rua, esperando a coisa apaziguar. A gente está lá acompanhando desde cedo com a equipe do Eduardo Oliveira. Você viu as imagens aí, o Eduardo dentro da comunidade do Cajueiro, porque existe uma grande preocupação justamente até que ponto vai, qual é o objetivo, o que estaria acontecendo nessa região. Daqui a pouco a gente vai trazer todos os detalhes. Eu estou tentando falar com o Eduardo Oliveira ao vivo. Se não der, a gente tenta por telefone para a gente trazer informação. É isso que a gente quer aqui, informação completa, com precisão, com qualidade. Qualquer coisa, liga pro Eduardo se não conseguir achar ele no ao vivo lá, tá bom? Olha, eu vou te mostrar agora, a reportagem eu vou mostrar daqui a pouquinho, mas é surreal o que acontece. Se não fosse pra gente chorar, se não fosse a realidade da tragédia, era pra gente dar risada. Bandidos assaltaram ônibus e aterrorizaram passageiros lá em Niterói, mas um deles chamou a atenção pela cara de pau. Vejam que conta uma das vítimas, é só um trechinho, depois eu trago a reportagem completa. Rodou. Um do desgraçado, desculpa falando assim, estava com o nome de Jesus tatuado no braço e com um terço na mão. Olha o absurdo. Assaltando as pessoas com um terço na mão. Não precisa pedir desculpa não, minha senhora. Precisa desculpa de falar em linguajar, não. Todo mundo pensou o que a senhora falou. A gente só quer pedir desculpa para Jesus Cristo, tá, Jesus? 1000 desculpas por isso que a gente virou. 1000 perdões por alguém assaltar. O senhor foi crucificado lá pela gente, meteu-lhe um prego na tua mão, no teu pé, e o cara vai lá assaltar, aterrorizar os irmãos, como o senhor disse pra gente amar todo mundo. Pois é, ele foi lá assaltar, aterrorizar com uma arma na mão e o terço na outra. 1000 perdões, tá, Jesus Cristo? A gente tem que te pedir perdão a toda hora aqui. Respira fundo. A polícia também fez operação em Manguinhos. A polícia tá trabalhando hoje sem parar, viu? 3 homens já foram presos. Rodou. A incursão nas favelas do Arará e Mandela, em Manguinhos, aconteceu durante a noite. Os policiais da UPP vasculharam becos e uma área de mata próxima à linha férrea. Houve confronto. Três homens foram presos. Com eles, a polícia encontrou drogas, uma pistola, um radiotransmissor, além de muitas munições. Mas o que chamou a atenção dos agentes foi esta granada. No artefato foram pintadas de branco palavras de críticas ao governador Sérgio Cabral. Oi, meu pai. Pera lá, só um minuto. Pausa para o silêncio. Cabral do céu. O negócio ficou brabo pra tu agora, hein? Eu vi escrito fora Cabral em um monte de lugar, né? Agora, em granada usada por criminosos, onde a polícia faz apreensão, tô doida ou é a primeira vez?
o nome do Cabral em Granada. Vocês já tinham visto isso? Eu não tinha visto, não. Fora Cabral em Granada, parabéns aos policiais, deixando a brincadeira de lado, parabéns aos policiais que fizeram o cerco, que trabalharam. Eu falo pra vocês, eu tiro meu chapéu pra quem honra o azul. Ó só o confronto. Pra quem honra a farda durante a madrugada, que tem coragem, que vai lá pra trazer o resultado, e por isso a gente tem orgulho de mostrar aqui. Tiroteio, eu vou contar pra vocês, em 24 horas, o 2014 já começou com o troço pegando fogo, né? É bala no Cajueiro, é bala, daqui a pouco a gente vai mostrar lá em Jacarepaguá, que teve também tiroteio, é aí em Manguinhos, apreensão, os policiais fizeram essa apreensão, você tá vendo, ó, cápsula de fuzil. Eu nem vou falar aqui porque o Caruso lá tá me assistindo, né? Eu nem vou falar mais nada de arma, porque ele fica falando, ele fica me dando explicação e eu só vou até o 762 e tá, Caruso? Não sei falar mais do que isso, não. Aí, ó, o tiroteio forte entre os policiais. Você vê, os policiais já entraram equipados aí na mata, porque eles já tinham a denúncia, tamanha importância de fazer o disque denúncia, sigilo total, garantia total e serviço na mesa e a gente filmando, tá? Exclusivo, bandidos assaltam ônibus que faziam trajeto Niterói-Rio e aterrorizam os passageiros. O detalhe, como vocês viram, é que um dos criminosos teve a cara de pau, eu volto a repetir, de cometer o crime segurando um terço na mão e com a palavra de Jesus escrita aqui, ó, no braço. A reportagem é dele, menino da madrugada. Fala aí, Rafael Paiva. Um do desgraçado, desculpa falando assim, estava com o nome de Jesus tatuado no braço e com um terço na mão. Olha o absurdo. Assaltando as pessoas com um terço na mão. 14 passageiros estavam no coletivo na hora do assalto e viveram momentos de terror, sendo ameaçados com armas na cabeça. Quando chegou na subida da ponte, eles passaram do sinal, anunciaram o assalto. Tava eu e mais 14 pessoas dentro do ônibus. Ali eles perguntaram se eu era policial, perguntaram outro rapaz, se a gente tivesse armado, eles iam acabar matando a gente, dando tiro. O motorista foi obrigado a dirigir em alta velocidade e tem pela vida dos passageiros. E mandou dar a velocidade toda do carro que eu podia dar. Eu não sabia se dirigia ou se ia olhar para a arma do cara. De acordo com testemunhas, os 3 bandidos tinham acabado de assaltar um ônibus que levava passageiros aqui do Rio para Niterói. Eles atravessaram a ponte e renderam esse outro ônibus que fazia o sentido inverso, roubando novamente pertences de passageiros que retornavam para o Rio. Outro ônibus da empresa foi assaltado indo para Niterói. Provavelmente foi o mesmo grupo. Assaltou o ônibus indo para Niterói e assaltou a gente voltando de Niterói. Os 3 criminosos conseguiram fugir, mas o ônibus possui câmeras de segurança que podem ajudar a identificar os assaltantes. A câmera registrou a cara desse vagabundo, entendeu? Entendi. Registrou. Mas, pelo jeito, não vai ajudar muita coisa. Porque eu acho impressionante, eu posso estar errada, policiais civis podem contestar, ir para as ruas, mandar recado aqui para mim se eu estiver errado, mas eu acho que vocês vão até concordar comigo. Eu acho que o bandido mais fácil de se pegar é aquele que faz essa covardia com um trabalhador. Ó, bandidagem, ladrão, roubar todo mundo é absurdo. Agora, roubar pobre que usa ônibus para trabalhar é demais para minha cabeça. É demais pra minha cabeça, é covardia muito maior ainda. Agora, pra mim, o bandido mais fácil de se capturar é o cara que rouba o ônibus. 95% da frota tem câmera. A gente consegue imagem, joga a cara do bandido aqui. Todo mundo vê. É fácil de identificar, é fácil você prender. Só que os caras continuam roubando o mesmo ônibus, a mesma linha. Você entendeu a história desse caso? Eles foram roubando e pra não perder a viagem de volta, eles voltaram roubando. Um deles segurando um terço da mão. Virou moda agora? Tem alguma religião aí que protege isso? Eu duvido, né? Jesus deve estar saltitando lá em cima e eu espero, Jesus, porque só com o Senhor que a gente pode pedir ajuda agora. Principalmente trabalhador que pega ônibus agarrado aí e fica desesperado. Eu peço a ajuda do Senhor pra gente prender esses seus filhos que em nome do Senhor estão fazendo coisa errada por aí. Quem sabe, aí a gente não tem um pouco de segurança na volta pra casa quem usa ônibus, né? Quem sabe? Falando em violência, nós vamos voltar a falar sobre a mega operação da PM em Madureira. Você tá sabendo, a gente tem imagens exclusivas, pode até jogar aí na tela para você, Cadu, enquanto eu chamo o repórter Eduardo Oliveira, que a gente conseguiu encontrar ele no meio da comunidade lá em Madureira. Boa tarde, Eduardo. Como que tá a situação por aí? Você acompanhou hoje cedo o quê? A incursão da polícia? Aliás, eu gostaria de fazer essa pergunta. Diante dessa guerra que já é histórica, qual é o papel da polícia neste momento? Boa tarde.
Boa tarde, Isabela. Neste momento, o papel da polícia é conter a violência dos dois lados. O tiroteio começou no início da madrugada, perdurou durante 3, 4 horas. Moradores ficaram acuados dentro de suas casas, Isabela e Benito. E a informação que a gente teve é o seguinte: tiveram que dormir no chão, bem próximo à parede, para evitar que fossem atingidos por uma bala perdida. Neste momento, a situação continua bastante tensa. O policiamento continua no local, fazendo uma varredura na tentativa de localizar criminosos que participaram desse tiroteio. A gente vê aqui, bem ao fundo, a comunidade da Serrinha. Nós estamos um pouco mais distante, até por uma questão de segurança, viu, Isabela? Você que entende, Eduardo, você que já está acompanhando de perto isso, a gente que já foi também, sou repórter policial, acompanha tudo isso. A questão dessa vez foi o Cajueiro invadindo a Serrinha e o Cajueiro, e quais são as facções, porque aqui no SBT Rio a gente fala mesmo para o povo entender em casa. Quem está invadindo quem e quem é de quem nessa história? Olha, no início dessa madrugada, traficantes da Serrinha, que pertencem ao 3º comando, que eles falam 3º comando público, tentaram invadir a comunidade do Cajueiro, que é dominada pelo Comando Vermelho. Uma guerra intensa, com vários fuzis sendo usados durante esse tiroteio, Isabel, e teve até granadas, segundo o depoimento de morador. A gente falou há pouco com um morador que não conseguiu dormir durante a noite inteira, viu? A gente tem essa sonora na ponta, daqui a pouco tá ficando pronta, você vai ouvir a entrevista do morador, que esse morador até conversou com a gente, conversou com a Natália, tamanha situação de desespero de quem mora em Madureira. Você que é de Madureira, aqui é participação direta, tá, meu amigo? Aqui vou trazer informação e relatar. Muitas vezes o morador nessa hora, né, Eduardo, a gente vai pras ruas, a gente sabe que ele nem quer falar, nem quer dar entrevista, ele quer contar a história, porque muitas vezes quem não mora nessa região não entende a situação de quem tem filho pequeno, de quem tem filho que vai para a escola, de quem tem filho que está em férias, tem que sair para trabalhar e tem medo de como vai ficar a situação. O Eduardo falou e tá aí a imagem para vocês. Cápsulas deflagradas, o BOP subindo, o choque subindo aí. E para quem não conhece a região, Eduardo, o Cajueiro e a Serrinha fica cara a cara, né? Cara a cara, a única coisa que corta, que separa as duas comunidades é a Avenida Edgar Romero. Agora, vale lembrar o seguinte, que em depoimento, alguns moradores afirmaram, Isabela, que tem uma inversão de valores, que eles é que se sentem acuados, têm que ficar presos dentro de casa, chegam com medo de serem atingidos por uma bala perdida, que não há policiamento durante a noite ou mesmo durante a madrugada e que a bandidagem rola solta durante a madrugada e fazem o que querem, viu, Isabela? Eles podem criar comunidade junto com o pessoal, coitado do Twitter lá de Jacarepaguá, que relata a mesma coisa, né? Só muda aí da região, só sai um pouco aí de Madureira, não precisa andar muito relativamente, sobe o morro, desce na Covanca, que a situação do outro lado tá do mesmo jeito, né, Eduardo? É o tal do toque de recolher pela violência em si, não é? É o toque de recolher pela violência, sim. E outra coisa, né? O policiamento aparece agora de manhã, mas daqui a pouco eles vão embora, viu, Isabela e Benito? Porque essa é a informação também de moradores lá da comunidade, porque logo que a polícia chegou, às 6 horas da manhã, o tiroteio já havia sido cessado. Ou seja, começou no início da madrugada, foi até às 3, 4 horas da manhã, depois cessaram os tiros. Aí a polícia chegou às 6 horas da manhã, mas a informação de alguns policiais do batalhão de choque é que eles chegaram lá por volta das 2 horas, mas por uma questão de segurança não puderam entrar na comunidade, porque como é uma guerra entre duas facções, eles atacaram inicialmente, fizeram a contenção inicialmente só no Cajueiro, porque os traficantes da Serrinha que tentaram invadir o Cajueiro, hoje não teve operação. Tá certo? Só pra gente jogar o telespectador que já começa a participar aqui com a gente, joga na tela o Facebook, por favor. A Lana já tá com... A Lana Oliveira, olha só o que ela relata pra gente, Isabelle. Sou moradora de Oswaldo Cruz, bairro vizinho. Alô, Oswaldo Cruz, terra do samba, assim como Madureira, e tá ouvindo agora, né, que sobe som bacana, não dá nem pra sambar, tem que se jogar no chão. Ela disse que foi muito tiro a madrugada toda. Ela ainda fala, ó, Oswaldo Cruz ouviu muito tiro, foi difícil pra dormir com todos aqueles tiros. Meu amigo, o berço do samba, agora houve tiro, agora não, há muito tempo. Você vai ouvir agora um morador que declarou, contou pra gente, relatou com exclusividade o que foi essa madrugada ali na região de Madureira. Rodou. Tiroteio constante. Quase todos os dias, um dando tiro para o outro por cima das casas. Só para vocês terem uma ideia, no nosso prédio, a gente mora ali, na fachada do prédio tem quase 30 disparos, sem contar vidros quebrados e moradores que já se mudaram. E é algo assim, você tem que ir para a sala, você não pode usar os quartos da casa, porque ficam na frente, e meio que todo mundo já se acostumou com isso.
muito complicado. Você ter que dormir na sala da sua própria casa, não poder dormir no quarto da sua casa. No chão. No chão, sempre. E certos moradores que dormem no corredor do prédio. É uma grande loteria, né? Um dia, se aquela bala tiver que chegar, ela vai chegar porque ali a chance dela chegar é muito grande, né? Ave, Deus me livre. Eduardo Oliveira, tu viu aí, cadê o Eduardo? 30 tiros na fachada. O cara tem que se remanejar dentro da própria casa. Não pode dormir no próprio quarto, palavra dele. Ele vai pra sala porque é estratégia, mas ele falou, existe uma grande chance de um dia a bala encontrar a gente. Como a gente já viu, relatou que eu falei, a mesma situação do pessoal lá da Praça Seca, Jacarepaguá, Covanca, em que o povo bola as crianças para dormir dentro do banheiro, no chão do banheiro gelado, com edredom, com tudo mais. Surreal, né, Eduardo? Olha, surreal, e ele relatou também, Isabelle, que alguns moradores deste edifício chegam a dormir no corredor. Ele disse que é viver praticamente ao lado da morte, que fica rondando os moradores que vivem neste prédio específico, praticamente em frente à comunidade da Serrinha e também a uma boca de fumo. E principalmente na sexta-feira, Isabelle, diz que rola os bailes funk, que os traficantes não querem nem saber, começam a atirar para o alto em comemoração às festas que eles fazem geralmente nos finais de semana, viu? O cara fala assim, mas muda então daí, se incomoda, se não gosta, muda. Vai tentar vender o apartamento do cara. Vê quanto que tá lá na imobiliária, não pega dinheiro pra comprar nada. Ainda mais que fora, né, fora de lá tá tudo muito caro, o cara vai tentar vender. Não tem alternativa, gente. É mexer com a vida dos outros, é mexer com a vida de família, é mexer com o cotidiano, é mexer com o dia a dia, com um pai de família que relata pra uma televisão, como ele disse pra gente, nunca imaginei ter que ligar pra um programa de TV pra contar o que a gente tá vivendo aqui. Tiros por cima das casas, fachada do prédio com mais de 30 tiros, você vai sair para trabalhar, volta para trabalhar e tem família que fica dentro de casa e tem que deixar a família no corredor de condomínio? Pelo amor de Deus, né? Muito obrigada, Eduardo Oliveira. Qualquer informação, volta aqui com a gente. Ele relatou, a situação ainda não é tão tranquila assim lá em Madureira. Qualquer coisa, a gente abre a janelinha e ele volta aqui, tá? Um dia após o assassinato do motorista de ônibus Francinaldo Ribeiro de Souza, o clima entre os passageiros da linha 474 ainda de medo, ainda de apreensão. Ou melhor, piorou ainda mais o que já era ruim. Quem conta pra gente é Daniel Penafirme. Rodou. A gente fica com medo que a gente sai assim, não sabe se vai voltar, né? Porque do jeito que tá, não sabe que vai voltar. Como pode ter sido ele, podia ser qualquer um de nós. Podia ter pegado o tiro errado, nem aí. Assusta. Quem quer trabalhar? Dá pra trabalhar? Aqui no ponto final da linha 474, que era aqui o Francinaldo trabalhava, clima de muita tristeza entre supervisores, motoristas e cobradores que trabalhavam junto com ele. E para simbolizar todo esse luto, fitas pretas foram amarradas nos coletivos. Realmente o pessoal está comovido aí com esse incidente, mas a empresa humildemente está fazendo essa homenagem aí com a fita preta no ônibus e infelizmente é o que acontece aí com as pessoas que estão expostas aí a essa violência urbana. Abalada, a viúva do motorista de ônibus Francinaldo Ribeiro de Souza, de 34 anos, ainda tenta entender o motivo do assassinato do marido. Certeza, ela só tem uma. Francinaldo morreu por causa do trabalho. Nem na empresa, 10 anos de empresa, nem inimigo, nem na comunidade, nem fora, nem no trabalho, nem na família. Eu dou certeza absoluta. Foi coisas de trabalho, morreu pelo trabalho. Francinaldo foi morto com pelo menos 6 tiros quando fazia a primeira viagem do dia na linha 474, Jardim de Alá, Jacaré. O crime aconteceu quando o coletivo passava por Benfica. Segundo testemunhas, um homem fez sinal para o ônibus, entrou no veículo e atirou várias vezes em direção ao motorista. Após o crime, o assassino fugiu sem levar nada da vítima. Esta testemunha, que não quer se identificar, viu toda a ação do criminoso. Foi uma coisa chocante. Ele estava no meio da rua, estava meio desorientado. Não parecia drogado, não. Estava de calça jeans, camisa polo, de boné, alto. Tinha uma boa aparência. O ônibus estava cheio na hora do crime. Segundo o cobrador, houve pânico entre os passageiros. Pô, cara, começou correndo do ônibus, só coisa desesperada. Aí um carro tá andando, fui desligar a chave do carro, o carro tá andando, desliguei. Aí fiquei nervoso, o pessoal ligando para saúde, ligar para a vida, aí ligar para a empresa. Aquele desespero. O caso está sendo investigado pela equipe da divisão de homicídios. O enterro de Francinaldo acontece na tarde de hoje. Ele deixou um filho que está prestes a completar 1 ano. Como pessoa era ótima, ajudava todo mundo. Vou falar pra vocês, ontem, eu tô deixando a DH, tá? DH, desculpa, eu não sei qual é o... Alguém atualizou a informação? Não é possível que ninguém prendeu esse homem. Esse homem foi filmado, foi visto,
Você tá vendo aí todos os ônibus hoje da 474 com a tarja de luto, porque os motoristas estão com medo, os passageiros muito mais também. Aí o Francinaldo, pai de família de 3 filhos com bebê prestes a completar 1 ano. Eu concordo com essa viúva, o enterro é hoje às 4 da tarde, lá em Paciência vai ser o enterro do motorista. Eu concordo com essa viúva, posso estar errada, mas sou palpiteira mesmo, eu falo mesmo. Como ontem eu dei a mão palmatória que eu estaria mostrando o cara preso hoje, errei, tô errando, tô decepcionada, eu vou dar o palpite aqui, concordo com ela. Não tem traço de vingança em relação a fora, isso em questão de trabalho. Isso daí foi tudo por causa daquela discussão. Não é possível, a não ser que a gente tem novos fatos que a gente não está sabendo, que a imprensa não conseguiu colher, mas tudo leva a crer que foi briga que acabou resultando nessa vingança absurda que custou a vida de um motorista, um pai de família, de 3 filhos. E me desculpe o sindicato, mais uma vez a categoria está manchada, está sofrendo, está sendo execrada e executada agora, depois de tomar xingamento, começou, né? Xingamento, o outro cobrador, desesperado, meteu a cabeça lá do desespero, porque aquela mal educada falou pra ele que merecia ele a morte. Depois a gente mostrou aqui um motorista sendo espancado por 2 caras que queriam passar a roleta bebaço e não queriam pagar, e o motorista, coitado, é claro que tem que pagar do próprio bolso, porque é claro que o empresário ricão que ganha lucro com a empresa de ônibus não vai arcar com o prejuízo dele. Aí simplesmente ele foi lá e apanhou. Aí nada aconteceu, nada foi feito. Menos de 1 mês depois, é essa cena que eu mostro pra vocês. Um trabalhador debruçado sobre o volante que ele trabalhava há 10 anos na mesma linha, executado na frente dos passageiros, que, como disse aquela mulher, poderia ter sido uma tragédia muito maior. E eu acredito que seja justamente por causa dessa briga. E até agora, nada foi feito. Ninguém vira e fala assim, a gente vai fazer um trabalho de segurança, a gente vai fazer um motim, vai apoiar os motoristas e cobradores. Nada. Poderiam, sabe o que então? Vamos aqui, se organizam os motoristas com os passageiros, mas o que dá pra ficar não dá, porque daqui a pouco morre motorista, que teve até briga, já morreu 9 pessoas naquele viaduto, com um passageiro, todo mundo indo pro mesmo barco, um barco furado, e ninguém faz nada por vocês, tá? Eu jogo aqui o sindicato na fogueira, jogo a autoridade, jogo o secretário de transporte, porque vocês só assistem a reportagem, né? Vocês só assistem, acaba de chegar a informação aqui pra mim, urgente, a DH já teve acesso e já analisou as imagens. Eu só vou dar a próxima notícia aqui quando o cara for preso. Eu espero que amanhã a gente tenha essa imagem, porque se o cara foi filmado, se todo mundo viu, testemunha que deu entrevista com exclusividade pro SBT, falou como que era o cara, e até agora, mais de 24 horas depois, agora 6 da manhã, fez 24 horas, o cara não foi preso, não tem nem retrato falado do cara, pelo amor de Deus, né? Já chegaram as imagens na DH, já estão sendo analisadas. E aí, qual é o resultado disso pra família, pra viúva, que deixou 3 filhos? Pelo amor de Deus, né? Aí ninguém faz nada, sabe? O secretário de transporte, sei lá eu quem, todo mundo do sindicato, todo mundo da classe, fica só assistindo a reportagem. Nossa, que tragédia, né? Que tragédia. Mas vamos ali, vamos almoçar ali, vamos assinar uns papéis aqui? E o trabalhador que se dane. Você viu agora há pouco a confusão na Mangueira por causa da retirada dos moradores. Pois bem, eles prometem resistir e garantem que a prefeitura prometeu sim uma casa para todos. A gente tem quem agora aí? Ao vivo as informações com a Melissa, é isso? A gente tem a reportagem? Daqui a pouco a reportagem, a Melissa tá lá acompanhando tudo de perto, rodou, daqui a pouco eu volto aqui. Esse é o entulho das casas que foram demolidas ontem pelos funcionários da prefeitura no processo de remoção das casas aqui dessa região. Pelos escombros, a gente encontra o material dos moradores, tudo em perfeito estado. Olha só, brinquedos, roupas, aqui um sapatinho de criança. Os móveis também não foram poupados. Fui informada pelos moradores dessa comunidade que houve uma promessa feita diretamente pelo prefeito Eduardo Paes de que eles receberiam aluguel social e Bolsa Família, que não ficariam desamparados, que não seriam abandonados pelo poder público. O vice-prefeito chegou aqui e disse, olha, não tem acordo e por mim vai tudo abaixo. Eu não tenho outra opção, minha opção é aqui, se eu sair daqui eu vou pra rua. Eu quero dignidade, eu quero viver de verdade, poder acordar com meus filhos e não ter que ver eles passar por isso, porque isso é uma humilhação. Policiais do 4º Batalhão, responsável pela área, já entram aqui no interior da comunidade para forçar os moradores a saírem das suas residências. Ninguém sabe como é que vai ficar a situação da gente, mas sair daqui ninguém vai.
E aí eu te digo, vai pra rua com criança, vai pra rua com idoso, vai pra rua, são cerca de 20 famílias, mas eu vou daqui, ó. Minha cara tá, porque eu tô muito preocupada. A gente acabou de colocar, a Melissa Munhoz tá comigo, tá acompanhando a situação. Melissa Munhoz, eu sei que você estava aí correndo atrás das informações ao vivo, direto da comunidade da Mangueira, mas uma situação, Melissa, me preocupa. Acaba de entrar aqui ao vivo no SBT Rio, dando essa informação para os telespectadores, o subprefeito da região, e ele foi enfático. Essas 20 famílias não têm direito a nada, não têm direito a aluguel social, não têm direito a nenhuma casa, só tem direito ao abrigamento que foi oferecido. E essas famílias, por outro lado, dizem que é o contrário, que o próprio prefeito Dudu Paes ofereceu isso para eles, não é, Melissa? É aí que acontece? Eles vão continuar fazendo protesto? Boa tarde. Boa tarde, Isabelle. Pois é, essa é a situação complicada que essas 20 famílias, são cerca de 150 moradores, passam aqui na favela do metrô na Mangueira, porque esses moradores realmente não têm para onde ir. A prefeitura garantiu que não vai mais pagar o aluguel social para eles, não tem direito, isso também que não vai dar nenhuma casa do programa Minha Casa Minha Vida, e eles vão ficar, a Deus dará, realmente não tem para onde ir. Conversei com vários moradores, eles não têm nem parentes próximos aqui para poderem seguir. O engraçado, Isabelle, é que a prefeitura está fazendo um investimento já orçado em mais de 30 milhões de reais para o projeto do polo automotivo na Mangueira. Em compensação, esses moradores vão para onde? Vão para onde? Essa é a pergunta. Melissa Munhoz, eu quero te fazer uma última pergunta que muito me preocupa. Você que está acompanhando de perto esses moradores, a tristeza de quem já sabe que não vai ter o lar, diz que não tem para onde ir, vai ficar ali. Você que está sentindo de perto isso, você acha que vai ter mais confusão, que eles vão de novo para as ruas, que essas cenas que a gente está vendo durante essa noite vai se repetir? Você que está aí acompanhando de perto? Olha, Isabel, os moradores falam que não vão arredar o pé. A prefeitura diz que vai retirar todos esses moradores até a próxima sexta-feira. Por enquanto, a situação aqui é tranquila, a Polícia Militar esteve aqui, mas já se retirou, não há policiamento reforçado. Os moradores estão agora nos seus lugares, nas suas casas, tentando até pegar pertences nos entulhos que foram removidos ontem, mas deve ter, sim, na parte da tarde, mais um protesto. Inclusive, os moradores contam com a ajuda de mídias alternativas e manifestantes que vieram para cá para dar apoio, e eles estão garantindo que na parte da tarde vai ter um novo protesto, sim, Isabelle. Ou seja, não são só os moradores agora que estão fazendo protesto. Eles contam com outras frentes, como você disse, manifestantes que acabam protestando em várias causas, é isso? Isso, eles já estão aqui dando esse apoio e estão garantindo, inclusive, que não vai ter Copa do Mundo não, viu, Isabelle? Já que o Maracanã fica aqui no entorno da Mangueira. Eu tô alertando porque o que eu vi ali no Sobe Som, como a gente diz no linguajar do jornalista diplomado, quando sobe som, quando é o protesto que a gente aparece nas reportagens, eles falaram, não vai ter Copa do Mundo. Eles já estão gritando isso desde ontem de madrugada. Detalhe, é o quintal ali, ou é a parte da frente ou é o quintal do principal palco da Copa do Mundo. Agora, só para você ter uma ideia, pra gente relatar um pouquinho do que tá acontecendo, isso já tem mais de um ano, quando começou nessa região da favela do metrô, o protesto dos comerciantes, principalmente borracheiros, que tinham suas pequenas borracharias ali perto da Radial Oeste há muitos anos e receberam a notícia de que seriam removidos. Ali começou toda essa confusão e agora se estendendo para essa favela do metrô, não é, Melissa? Isso, eu conversei com alguns comerciantes aqui, esses donos de oficinas mecânicas e borracharias aqui na Rádio Oeste. Eles me disseram que é para eles, para esses comerciantes, a prefeitura prometeu entregar para eles, doar lojas que vão fazer parte desse polo automotivo. Então, esses comerciantes com quais eu conversei não estão preocupados com a remoção, porque eles dizem que vão ter direito às lojas. A preocupação está em relação aos moradores, né? São 20 famílias que realmente não têm para onde ir, vão sair daqui e vão para onde? Não tem nem família por perto. É uma situação bastante complicada. Muito me preocupa a situação, principalmente pelas imagens que eu jogo na sua casa. Muito obrigada, Melissa Munhoz, pelas informações do que aconteceu essa madrugada e do que pode acontecer. Porque, de um lado, a prefeitura, eu volto a ressaltar, falou ao vivo aqui que eles não têm direito e eles também disseram hoje aqui no SBT Rio que não vão arredar o pé. Homem é preso após roubar o carro e depois ainda furar a blitz da Lei Seca em Guadalupe. Essa já é a segunda vez que a família tem o mesmo veículo roubado em menos de 30 dias. Menino da madrugada, Rafael Paiva, conta pra gente.
muito assustador. Pediram pra gente descer logo do carro, eu até pedi pra eu pegar a minha mochila, ele não deixou. Só apontou a arma pra minha cara e falou que eu não podia pegar e avançou com o carro. A vendedora de 24 anos que teve o veículo roubado por volta das 9 horas da noite em Guadalupe, zona norte do Rio, surpreendeu com a velocidade em que o carro dela foi recuperado. O seguro em segundos localizou o carro devido a ter rastreador, localizou muito rápido. Márcio Barbosa da Silva, de 41 anos, que já tinha 9 passagens por roubo e agressão, foi abordado na blitz da Lei Seca 2 horas depois do assalto, em poder do carro da vítima. Além de furar o bloqueio, o criminoso ainda tentou fugir a pé. Foi visto pela guarnição, o mesmo saiu correndo a pé, conseguiu deter ele a 300 metros da referida Lei Seca. Quando conduzimos ele de volta ao veículo, foi encontrada uma arma de fogo. Pai, mãe e filha estavam juntos quando foram abordados pelo criminoso armado que obrigou a família a descer do veículo. Um detalhe, este mesmo carro já foi roubado 2 vezes em menos de 30 dias. Da outra vez eu estava do açougue com a minha mãe e eles me abordaram, colocaram a arma na minha cara e pediram para eu descer, levaram o telefone da minha mãe, próximo da minha casa também, e levaram o carro. Eu achava que deveria ter uma cabine de polícia ali para poder, de repente, dar uma amenizada, né, na situação. Olha, independentemente se tiver uma cabine de polícia ou não sei se você acredita nisso. Muitas vezes eu também não acredito em muitas coisas, mas no seu caso eu venderia esse carro rapidinho. Caraca, a menina 30 dias é assaltada 2 vezes com o mesmo carro. Ah, vende, passa para outro, faz um pai no céu, outro aqui. Nossa Senhora de guarda do assalto, por favor, me livre disso. Faz qualquer coisa, ou pede para um padre, para o pastor, para quem for, dá uma apaziguada no teu carro. Mas a primeira coisa que eu faria era vender ou pedir para alguém lá fazer dar um apoio moral para esse carro, porque ele tá atraindo bandidagem. Isso já é fato. 30 dias 2 vezes. Agora, sem falar que, é claro, ela tem razão de pedir um policiamento, porque tem polícia na área, o cara fica com medo. Não adianta, tem polícia na área, o cara fica com medo. Agora, vale ressaltar que em menos de 2 horas o carro foi recuperado. Agora tem rastreador, né? Não tá tão fácil assim pro cara levar o carro de ninguém. Tem rastreador, a polícia foi lá, encontrou, deu bote, recuperou e o cara tá aí preso. Blitz da Lei Seca, hein? Nem só prendendo bebão, não, prendendo bandido também. Cerca de 10 homens invadiram um prédio residencial na Zona Sul ontem à tarde, roubaram vários apartamentos. Esse é o prédio, ó, joga na tela pra gente. Esse é o prédio de luxo na Zona Sul, prédio, classe média alta, né? Já tá ali, já imagino, já é de luxo. De luxo sim, ó. Tem imagem, vale mais de 1 milhãozinho, né? Pela localidade dá pra ver que vale mais de 1 milhãozinho. Tem câmera de segurança, tem tudo aí, o assalto foi aí, ó, é Rua Guilhermina Guingle, em Botafogo. Segundo o porteiro, os criminosos chegaram em 2 carros. Alguns estavam encapuzados, eles renderam o porteiro e mais 4 moradores e roubaram 2 apartamentos. Os bandidos fugiram em um dos carros que ficou parado na rua e deixaram na garagem do outro prédio o veículo que seria também roubado. Acabaram abandonando. Alguns fugiram a pé e um deles atirou para o alto e acertou o teto, mas ninguém ficou ferido, ainda bem. O prédio, como você viu, tem circuito interno, tem segurança. As imagens já foram levadas para a delegacia para tentar a identificação dos assaltantes. Eles fugiram... Ah, não tem a imagem, né? Eles fugiram com o HD da câmera. Era tudo, mas não vai ter a imagem? Aí... A câmera foi levada para a delegacia, mas não tinha nada porque os bandidos fugiram com o HD. Pensou que eles deixaram ficar o registro para a rede social, para o SBT Rio? Que nada. A polícia já solicitou, então, as imagens das câmeras dos prédios e principalmente do prédio que fica em frente, onde foi realizada uma perícia no local e testemunhas estão sendo ouvidas. Inclusive, aí o assalto em Botafogo, nesse prédio, eu ouvi o depoimento de uma babá que estava chegando. Isso é uma informação importante para a polícia e ela disse que os criminosos falaram: você fica quietinha que não é com você. A gente está esperando fulano chegar. Eles já sabiam qual era o apartamento, eles já sabiam o que eles queriam, eles já sabiam onde tinha o din-din que eles estavam afim, tá bom? Pois é, então, nada mais é do que crime dado, né? Não precisa falar nada, né? Agora vai ter dedo na cara. Vai ter dedo na cara com muita vontade. Em Niterói, contaminação da água potável está trazendo sérios problemas para os moradores de Santa Rosa. O esgoto vazou para a rede de abastecimento. Muita gente consumindo água com cocô, vamos falar a verdade? E muita gente, depois de consumir essa água aí contaminada, foi parar no hospital. O SBT Rio tá aqui para cobrar. Rodou.
Moradores da rua Mário Viana, no bairro de Santa Rosa, em Niterói, estão passando mal. São centenas de residências e edifícios residenciais ao longo da rua. Como é muita gente com sintomas de vômito e diarreia, os moradores desse prédio, por exemplo, e desse outro aqui do outro lado da rua, acreditam que o problema esteja no abastecimento da água. Tem crianças, várias crianças passando mal. Meu filho passou muito mal. Segunda-feira eu levei ele para o hospital. Ele foi diagnosticado com infecção intestinal. Ele até hoje está com diarreia, vomitou, teve 38 de febre. Eu estava na piscina e eu senti um odor. Cheiro ruim. Um cheiro ruim na água da piscina. A gente até está bebendo água mineral. A gente não está nem usando água do filtro. Além do transtorno, ainda tem prejuízo. Estou no prejuízo. Seu Ivan nem consome mais a água que cai na caixa d'água da casa dele. Ele acabou de vir da padaria, onde comprou uma garrafa de 1,5 litro de água para poder consumir. Porque na sua casa nem pensar beber água. Não, vai esvaziar umas caixas todinha. Cisterna, tudo. Técnicos estão circulando pela região e deixando recados com os moradores. A Rita, por exemplo, recebeu a orientação de esvaziar a cisterna e é isso que ela faz nesse exato momento. O rapaz da Água de Niterói veio aqui e desconectou para poder desvaziar a cisterna porque a água está contaminada. A concessionária Água de Niterói informou que foi um problema na tubulação devido a uma ligação clandestina na região que danificou a rede de água que abastece o local, permitindo que houvesse uma contaminação na rede de distribuição da água do trecho da rua Mário Viana. Quinta-feira eu fiz um comunicado da Água de Niterói, alertando o problema. A menina disse que ia consertar e ia passar para eles. O que aconteceu? Na sexta-feira começou a cair água às 2 horas da tarde, 14 horas. Eles não vieram, liguei de novo. O que aconteceu? Vieram no sábado à noite. E eu que fiz o chamado da Água de Niterói 2 vezes. Vem, solta o funk, pode soltar, que é com vontade. Pode soltar o funk. Dá pra acreditar? Falta água na sua casa? Na minha tá faltando. Com a SEDAI aqui. Em Água de Niterói não falta não. Além de faltar, tem merreca dentro da água, né? Agora tem que esvaziar a cisterna em pleno verão que tem alto consumo. Quem vai pagar o pato? O próprio consumidor, o próprio cliente que paga da Água de Niterói caro pela água. 3, 2, 1, pá! Agora joga na tela a cor da água do pessoal. Você entendeu o que aconteceu? Deu para ter uma dimensão? Teve um problema na rede de esgoto, vazou para água potável e a água ficou dessa cor. Não preciso falar para você o que é essas folhinhas. O que são essas folhinhas, né? Esses detritos na água, porque é hora do almoço, não preciso nem te falar para você não perder a vontade de comer. Mas se você é da Água de Niterói, se você tem fornecimento aí nessa região, eu aqui, ó, pra vocês... Aqui, ó, pra vocês que eu ia tomar essa água. Mas, infelizmente, é isso daí mesmo. Não precisa nem falar, é isso daí que tem na água. A rede de esgoto compromete a rede de água potável. A concessionária deu a seguinte informação pra gente. Prometeu regularizar a situação ainda hoje. Diz que também está abastecendo as casas com carros-pipa e que vai ressarcir os moradores da rua Mário Viana dos prejuízos. Eu quero saber quando vocês vão ressarcir. Não adianta me mandar esse troço, não. Não, Isabelle, eu vou depositar. Você que é aí dessa rua, se tá tendo dinheiro, porque tem gente que nem tem dinheiro pra comprar água, gente. Gasta, é caro a água. A água é caro, a água mineral. Você pega e guarda a sua notinha, porque eu quero saber quando que a Água de Niterói vai bater na tua casa e falou, quanto você pagou de água? Ah, você pagou de água R$100, tá aqui, 100 pila pra você. Enquanto vocês não fizerem isso, eu não vou acreditar, porque falar que vai ressarcir, e aí, todo mundo pode falar, eu posso falar, eu tô devendo dinheiro pra Carol que fez minha sobrancelha há um mês e não pago ela, mas tô falando, vou pagar. Quando? Não sei, tem que dar, é o tal do devo no nego, pago quanto puder. Eu quero saber que dia vocês vão pagar a água para eles, qual é o dia que vocês vão entregar o din-din na mão dos caras. Detalhe, pior não é isso não. Detalhe que vocês deixaram pessoas doentes. E isso? Como que vai ressarcir? Isso é responsabilidade. Isso é a palavra de prestação de serviço responsável. Vocês não fizeram isso e eu não entendo a do Ministério Público, não entendo a agência de fiscalização que não faz nada. Só um detalhe, dano moral, cabe processo para dano moral. Quem tiver registro de boletim de médico tem que colocar. Eu sei que tem gente que não tem, eu só vou dar o meu depoimento aqui. Graças a Deus eu tenho como fazer isso, mas meu filhinho, que tem 1 ano e meio, não toma água do filtro. Eu sei que muita gente não tem como fazer isso, muita gente não tem como comprar, mas eu não acredito nem na água do filtro. Eu compro água mineral. Quando não tem, sabe o que eu faço? Eu pego um caneco, encho de água,
fervo bastante e depois coloco essa água dentro da geladeira para resfriar, para então dar pro meu filho. Eu tomo mesmo e já fiquei até passando mal já muitas vezes, por isso eu faço essa medida. Se você tem seu filho e pode fazer isso, ferva a água, porque eu não acredito, tá? Depois dessa, você vai acreditar? A gente tem agora, vamos fazer participação do telespectador, opinião do telespectador que está escrevendo pra gente muito sobre a questão da violência, tiroteio, você viu, teve Manguinhos, teve tiroteio em Madureira, teve tiroteio em tudo quanto é lugar. A Manu tá escrevendo aí pra gente, alô Manu Cristina, obrigada pela opinião. Isabelle, não foi só de madrugada tiro não, ó o que a Manu conta. Já são 5 dias de tiroteio intenso, 24 horas por dia. Tô com lixo acumulado desde sexta-feira dentro de casa. Não dá nem pra ir comprar pão de manhã. Hoje que consegui jogar o lixo fora, pelo amor de Deus. Pode curtir aí a Manu 1000 vezes. Elaine de Souza, na Copa eu quero ver esse povo revoltar e parar o Rio igual daquela vez. Será uma vergonha para o Rio de Janeiro. Tayane Andrade, todo mundo curtindo, dando opinião. Aqui você participa, aqui você acredita, você tem credibilidade. Tamo junto, tá? Caminhão carregado de tomates tomba e é saqueado. A reportagem é dela, que sempre tá aqui com a gente, hein? Dani Correia, diz aí. Para algumas pessoas, o dia foi de feira, depois que um caminhão carregado com tomates tombou na subida da ponte Alair Ferreira, no sentido Espírito Santo, Rio de Janeiro. Vamos dividir para a família, para os amigos e vamos aí. E o caminhão caiu na hora certa, nós estávamos precisando, porque o tomate tá R$7 na praia, covardia, né? O preço que a gente está comprando. Tudo caro, né? A gente aproveita. O acidente aconteceu por volta de 1h30 da manhã. Segundo informações do local, o motorista está no hospital e passa bem. Ao passar no desnível que tem na pista, o caminhão não suportou o peso e acabou tombando. De acordo com o proprietário do veículo, pelo menos por hoje, estava liberado levar os tomates para casa e de graça. Foi mais viável pelo custo que ia estar para passar a carga, né? Então não compensava mais. A mercadoria não tem qualidade ao chegar ao mercado, né? Já não está boa de preço, ainda acontece isso. Os motoristas que passavam pela ponte tiveram que ter paciência. O trânsito ficou lento e a rua General Estilac Leal interditada até a chegada do guincho para remover a carreta. Quem mora na região contou que acidentes com veículos pesados são comuns por ali. Em setembro de 2012, um caminhão afundou a calçada de uma rua. Com medo, este morador colocou colunas de concreto na calçada para impedir o contato dos veículos com o muro da casa dele. Algumas carretas são tão altas que saem carregando a fiação. Em agosto de 2012, um outro caminhão entalou na ponte Alair Ferreira. O veículo ficou preso por mais de 1 hora. O motorista teve que esperar 12 horas antes de seguir viagem para Macaé. Eu moro aqui depois dessa ponte que esse prefeito mandou fazer, acabou com a nossa rua, que isso aqui era uma tranquilidade, essa rua. Já que não tem problema tanto por aí, né? Que é até difícil. Tinha que ter. Diego, estão fazendo uma campanha aí, estão perguntando pra mim se vai ter SBT Rio aos sábados, hein? Quem sabe, né? Tanto problema que dá pra gente colocar aqui mais um programa no final de semana que quero acabar com ele. Vamos trabalhar, moçada. Isabela Mazzi tá quase jogando um tomate lá de cima. Agora, falando em relação aí, os moradores têm que cobrar o prefeito de Campos, tá? Isso foi em Campos, não sei se a Dani falou, mas foi em Campos. Agora, em relação ao tomate, quem lembrando no ano passado, tomate chegou a ficar, nossa, a peso de ouro. Em casa era salada de pepino, que é uma delícia, com aquela cebola juliana, sabe? Você corta bem fininho, dá um susto na água quente, que fica uma beleza, porque o tomate tava brabo. Agora, na minha casa, ninguém tomba caminhão de tomate. Coitado do motorista, né? O troço já tá brabo, o pessoal aí em cima tá pedindo caminhão de cerveja. Na Cidade de Deus, ano passado, rodou, né? Lembra aquele caminhão de cerveja? Não, eu tô pedindo tomate mesmo. Pode fazer a feira aí. Se tombar algum mercadinho aí, pede autorização como deu o motorista e sai catando tomatinho bom, tá? Porque tomate ainda tá caro pra dedéu. Fuga de presos no Instituto Penal do Complexo de Jericinó. Mais um em menos de 1 ano. Lá em Bangu. 3 internos renderam o diretor e fugiram. Um deles já foi recapturado, mas 2 ainda estão nas ruas. Rodou. 3 internos do Instituto Penal Plácido Sá Carvalho, em Bangu, renderam um diretor do presídio e fugiram armados ontem à tarde. Os criminosos cumpriam pena em regime semiaberto. O policiamento é reforçado em Bangu após a fuga. A Secretaria de Administração Penitenciária informou que acionou a Polícia Militar. Eles fizeram buscas na mata próximo ao Complexo Penitenciário de Jericinó para recapturar Osmar Elias Barbosa e Paulo César Miguel. Roberto Barbosa do Nascimento já havia sido recapturado e foi apreendida com ele uma pistola calibre 380.
A secretaria abriu uma sindicância interna para apurar as circunstâncias dos fatos e o interno recapturado vai ser transferido para a penitenciária Laércio da Costa Pelegrino, em Bangu. Posso falar, Diego? Posso mesmo abrir minha boca? Estranha essa história. Meu pai do céu. Assim como estranho aquela história daquela fuga que os caras apareceu, coitado, metade fugiu como tinha que fugir, outra metade saiu todo melado em plena Avenida Brasil, lembra ano passado? Mesma historinha, porque eu já fiz matéria no Complexo Jericinó. Meu pai do céu, até meu microfone foi aberto pro pessoal ver o que tinha dentro. A segurança é máxima, é absurdo. Agora os caras conseguem ter uma pistola, render o diretor, pegar o carro do cara. Ó, eu acho que essa sindicância aí já captou o que eu tô querendo dizer aqui. Muito estranha aí, ó, são os dois que estão nas ruas, que estão procurando aí sendo recapturado, operação, mas que essa história tá historinha braba. Alô, Bangu! Eu vou fazer o seguinte, essas são as imagens aí da operação, quem tá me perguntando aqui, que os policiais já estão na recaptura dos caras, tentando pegaram só um, os outros dois estão nas ruas. Aí, ó, fica com essa imagem na tela, eu vou fazer o seguinte, vou beber uma aguinha, volto daqui a pouco. É o Gilberto e o Paulo Buzina aí, quem encontrar pode ligar pro Disque Denúncia. Na Raspadinha do Rio é assim. São muitos prêmios e você pode ganhar na hora. O Marcelo de São Vicente tá feliz da vida. Ele ganhou um carro zerinho. Compre já a sua e seja o próximo. Raspadinha do Rio. Muito mais prêmios e na hora. Midnight Fantasy, a nova fragrância da Britney Spears. Fale com uma consultora ou consultor Jequiti. Ui, que susto, voltei correndo, não deu nem tempo de beber minha aguinha direito. Pois é, agora eu vou te mostrar o que eu queria mostrar desde ontem. A cara do sujeito que invadiu a casa de uma idosa em Campos. Você tá sabendo? Acompanhou ontem o SBT Rio? Tava com problema no sinal da sua televisão, não acompanhou? Eu vou te contar. A vítima tem 73 anos, teve o nariz quebrado, a orelha decepada e o cara, ó, foi pego, deram bote, polícia, parabéns. Conta pra gente, Daniele Correia. Rodou. Carlos Magno dos Santos foi encaminhado para a casa de custódia Dalton de Castro. Segundo a delegada responsável pelo caso, Natália Patrão, o agressor deve pegar de 13 a 20 anos de prisão. Ele vai responder por tentativa de latrocínio, ou seja, quando há intenção de matar para roubar. Ela narrou ele como autor do crime. Cremilda Fernandes Porto, de 73 anos, foi espancada dentro da casa dela. Durante as agressões, a idosa teve o nariz quebrado e uma orelha cortada. A vítima ainda conseguiu ligar para a filha, que imediatamente acionou a delegacia. O agressor acabou detido em uma rua atrás da casa dela. A polícia e a família de Cremilda acreditam que a agressão só terminou porque o suspeito achou que tinha matado a vítima. Dizendo que morre, desgraçada, morre, e a gente não tem, assim, nenhum tipo de problema com ninguém. A cidade de Campos fica em segundo lugar quando se trata do índice de violência ao idoso. De acordo com um censo feito em 2010, mais de 55 mil idosos vivem por aqui. Inaugurada há 6 meses, a Secretaria Municipal dos Direitos do Idoso atende uma média de 20 ocorrências por mês de maus tratos à terceira idade. Quando os casos não são resolvidos na Secretaria, o problema é encaminhado ao Ministério Público, ao CREAS ou à delegacia. Nós vamos fazer valer toda a cobrança do Estatuto. Cremilda passou por uma cirurgia no rosto e está internada em observação. O estado de saúde dela é estável. Ana Cremilda, um abraço pra senhora, não consegue nem comer, a imagem é forte, né? Terrível, absurdo, que absurdo o que esse monstro fez com essa senhora. Detalhe, ela tinha dado já 20 reais pra ele, já tinha dado uma gravata nela, ela não denunciou, não fez o registro, ele voltou e terminou o serviço e achou que tinha matado a senhora. Eu vou aproveitar aqui, ó, pra mandar um beijo pra Thaline e Vitória, que ontem sumiram com o meu papel, a Giovana, de 10 anos, Dani Barcelos e a filha Débora, o Cristiano, eu já dei o aniversário, foi o aniversário deles, né, tinha dado o aniversário. O Andrei, lindo, que me visitou ontem, o Carlinhos, Maria Eduarda, Gabriel e Marta de Imbariê, o Wilson de Caxias, da Vila Ideal, e quero contar, hoje eu tive a companhia desse senhor lindo aqui, mostra, Zane, tudo bem, seu Gilberto? Você vai aparecer, Conceição de
Macabu veio aqui, assistiu a gente, é fã do SBT Rio, né? Todo mundo lá assistindo o SBT Rio. Você também pode, tá? Assistir aqui comigo juntinho ao SBT Rio ao vivo. Você viu como é aqui? Aqui fica dentro, é Coração de Mãe, SBT, a TV mais feliz do Brasil. Eu vou ficando por aqui, agradeço de novo a sua audiência, toda a sua repercussão com o SBT Rio nas páginas sociais. Espero a sua participação e amanhã você sabe. Tamo junto, tchau! SBT